A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para participarmos da nossa oração diária, aonde todos os dias Deus tem uma palavra para o teu coração. Hoje conosco o nosso pastor Miqueias, a qual vai nos deixar uma palavra para os nossos corações. Senhor nosso Deus, Pai que está no céu, neste momento, meu Senhor, nós entramos na tua presença, Pai, para te louvar, para engrandecer o teu santo nome, Pai, porque tu és merecedor. E neste momento, Senhor, eu quero pedir, Pai, sobre as nossas vidas, para que o Senhor venha alcançar, Pai, a cada vida, a cada coração, que o Senhor venha derramar da tua graça, da tua alegria, Senhor amado. Senhor querido, vai abraçando, Senhor, vai tirando toda a angústia, vai tirando todo o desespero de alma, Senhor. Eu te peço neste momento, Senhor, que o Senhor venha, Senhor amado, usar o teu filho, Pai, a qual vai ministrar a tua palavra. Que através dessa ministração, Pai, vidas, Pai, venham a ser tocadas, venham a ser alcançada, Pai, porque a tua palavra é que surge o efeito necessário nas nossas vidas. Eu peço a ti para que o Senhor venha cobrir a vida do teu filho com o teu sangue, repreendendo todo o mal. Que o Senhor venha tirar todo impedimento, guarda ele, guarda a sua família, Pai, no nome de Jesus. Pastor Miqueias, fique à vontade, deixa Deus usar a sua vida. Amém. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, dizer que é motivo de alegria estar aqui mais uma vez para ministrar uma porção da palavra. Peço a Deus que Ele possa falar com o seu povo através da sua palavra. Lucas capítulo 15 e verso 26 vai dizer assim: E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Queridos, nós estamos diante de um texto muito conhecido. Qual de nós nunca ouvimos falar do filho pródigo? Qual de nós muitas das vezes não nos colocamos no lugar do filho pródigo? Eu quero desde já, neste preâmbulo da palavra, chamar a sua atenção para a questão da intimidade. O que é a intimidade? É claro que nós falamos da intimidade em dois sentidos. Nós falamos da intimidade do conhecer e nós falamos da intimidade mais profunda, como a intimidade de um casal. A intimidade, ela produz a liberdade de um para com o outro. E perceba que a intimidade, ela traz em si sentimentos profundos. Por que estou falando da intimidade? Porque quando nós olhamos para a expressão aqui dita do pródigo, nós podemos até imaginar a questão de um filho agora na rebeldia se voltar contra o que vivia dentro do seu lar e querer viver uma aventura. Mas perceba algo que está contido no texto, que pouca gente dá ênfase a isso. O filho pródigo, o qual a Bíblia não traz o seu nome, ele tinha tanta intimidade com o pai,
que ele foi capaz de chegar ao pai e pedir a herança que lhe pertencia. Todos nós sabemos que herança só se obtém quando morre o dono da riqueza, e isso, a sua filiação ou aqueles a quem eles determinam, herdam aquela herança. Ou seja, herança só se tem a preço de morte. Então perceba que o filho teve uma liberdade e uma intimidade de chegar até o pai e pedir a parte que lhe pertencia, a sua herança. Ele foi, os irmãos conhecem a história, gastou tudo que tinha, perdeu tudo, mas o lindo da história ainda é que quando ele cai em si, ou seja, quando ele se arrepende, e ele agora começa nos seus pensamentos dizer que na casa do seu pai tem abundância de pão e ele está com fome. E aí ele vai dizer lá no verso 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Só que o lindo disso é que perceba que mais uma vez ele recorre a quem? O pai. Ele teve intimidade de chegar ao pai para pedir a herança, para ir para os seus deleites, mas ele também teve a intimidade de retornar até o pai para pedir o que ele tinha formulado no seu pensamento, e todos nós sabemos que o pai não o aceitou como empregado, mas sim como um filho. Por mais que ele tivesse, numa ordem natural, matado o pai em questão de ter pegado a herança e ter abandonado o pai, perceba que o pai não deixou de ser pai. Quando ele volta procurando quem? O pai. E quando eu olhei para isso, o Espírito Santo falou muito forte no meu coração. Porque o filho pródigo, ele foi capaz de pedir para sair e pedir para voltar. E perceba que no pedir para sair, ele procurou quem? O pai. E quando foi para pedir para voltar, ele procurou quem? O pai. E olha o detalhe que o texto traz para nós. Perceba que, nesta ocasião, quando nós começamos a olhar no nosso cotidiano, isso parece ser a expressão de alguém fraco. Alguém que tem a sua fraqueza, mas entende perfeitamente quem é o pai. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto vai fazer questão de dizer para nós que quando o filho volta e o pai faz a festa, o filho mais velho estava onde? No campo. Perceba que está tendo uma festa dentro de casa e o filho mais velho está onde? No campo. Mas o filho mais velho está fazendo o quê? Cuidando das coisas do pai. Perceba uma coisa. Aqui abre algo muito interessante. O que é fazer para o pai, mas parecer não ter ligação com o pai? Está junto com o pai, mas não gera intimidade com o pai. Perceba que é tão forte isso aqui, que quando ele chega, e ele é orientado, ele é avisado
por um empregado o que está acontecendo, e perceba que ele poderia muito bem chegar em casa e perguntar ao pai o que estava acontecendo e fazer ali um questionamento. Mas não. Perceba que ele chega e ele vai procurar quem? Ele vai procurar um empregado. O verso 25 vai dizer: o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. Perceba que o pródigo, tanto errando quanto acertando, ele procura o pai, ou seja, ele tinha intimidade no errar e no aceitar de procurar o pai. Mas aquele que não virou as costas, no sentido de que ele estava ali junto do pai, cuidando das coisas do pai, não foi capaz de chegar direto no pai. Chegou aonde? Primeiro no servo. E isso abre um grande precedente para nós. Porque muitas das vezes nós estamos como o filho mais velho. Nós estamos na casa do pai, mas não estamos usufruindo de nada do pai. Nós estamos até perto do pai, mas nós não geramos intimidade com o pai. É mais fácil gerar intimidade com o servo do que gerar intimidade com o pai. Quando eu vi isso aqui, o Espírito Santo falava para mim muito forte. Tem muita gente fazendo para Deus, mas não tendo intimidade com Deus. E isto vai lhe empregar algo frustrante. Por quê? Porque Deus, ele simplesmente quer de nós o quê? Relacionamento. Perceba que o filho mais velho vai questionar o que está acontecendo, mas ele não gera intimidade o suficiente para usufruir do que o pai deixou liberado para ele. Tem muita gente sofrendo angústia, pagando o preço e achando que é pela obra. Sim, você está até fazendo a obra, mas não é para o pai. Porque não gerou intimidade com o pai. Se o pai tinha servo, o filho não precisava estar no campo trabalhando. Percebeu? E isso traz o sentido de que nós estamos na casa de Deus, mas não estamos gerando intimidade com Deus. Fazendo para Deus, mas não entendendo que um preço já foi pago e que nós não precisamos mais gerar tanto sacrifício para viver as bênçãos de Deus. Ele vai perguntar para o servo, mas não é capaz de perguntar para o pai. E percebe que o servo vai responder assim, ó. E ele lhe disse: veio teu irmão. E teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Perceba, não queria entrar aonde? Na casa do pai. Por quê? Porque aquele que gerou intimidade de errar e acertar e procurar o pai, teve a capacidade de não intermediar processo. Mas o filho que não saiu da casa procurou o servo. Tem muita gente procurando servo. Tem muita gente procurando pessoas erradas. Tem muita gente procurando saber coisas de Deus com pessoas erradas, ao invés de buscar Deus. É mais fácil ouvir uma profecia de alguém do que tentar buscar a resposta do próprio Deus. E o Espírito Santo está todo dia conosco. Mas nós precisamos ouvir a voz de alguém dizer para nós e não queremos ouvir a voz do Espírito Santo. E olha que o texto vai deixar algo aqui para nós, que ele se indignou.
Porque parece que aquelas pessoas que vivem errando e acertando, parece que consegue a bênção. E aquele que está todo dia ali fazendo para o Pai, parece que só paga preço. E eu olhei para esse texto, o Espírito Santo falou assim: é porque muitas das vezes aquele que está errando e acertando está procurando quem? O Pai. E aquele que está fazendo para o Pai, mas não está criando relacionamento com o Pai. Não é capaz de dizer para o Pai o que quer. É tão prova que o texto vai dizer para nós: e saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele, mas respondendo ele, disse-lhe ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Percebe que ele nunca chegou ao pai para pedir, mas foi capaz de reclamar. Isso daqui até parece algo pessoal para nós. Nós só reclamamos, mas nunca paramos para gerar intimidade para pedir. Alguém que erra é capaz de errar pedindo, e alguém que acerta é capaz de acertar pedindo ao Pai. Mas nós que dizemos que não erramos, que estamos sempre na casa de Deus, não temos intimidade suficiente para dizer a Deus o que é que nós queremos. E ainda ele olha e despreza o seu irmão de uma tal forma que ele nega a irmandade de sobremaneira, dizendo assim: vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado? E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. O que o pai está dizendo aqui? Realmente eu reconheço, você está comigo. Realmente eu reconheço, você até faz a minha vontade. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você nunca se sentiu à vontade na minha presença para usufruir daquilo que eu tenho te dado. Sabe por quê? Porque quer fazer muito para mim, mas pouco comigo. Quer fazer muito para mim, mas não tem mais diálogo comigo. Quer fazer tanto para mim, mas não para um momento para falar comigo. Você faz tanto para mim, corre para tanto lado, prega, canta, pula, mas não para um momento para dividir particularidades comigo. Não para um momento para ser filho. Não para um momento para usufruir as liberdades da casa do Pai. Sabe o que o pai estava querendo dizer? Em todo este tempo que você está comigo, a única vez que você veio falar de algo foi para reclamar da bênção do teu irmão, mas não foi capaz de chegar até mim e requerer a bênção que você queria. Será que nós estamos gerando intimidade com o Pai? Ou simplesmente estamos fazendo para o Pai? Será que nós estamos preparados para ter liberdade na casa do Pai? Ou só estamos
dividindo as nossas lamúrias com os servos, mas não chegamos ao Pai? Queria um cabrito, mas o Pai tinha muito mais do que um cabrito. Queria uma festa, mas o Pai tinha muito mais do que uma festa. E ele não foi capaz de enxergar que tudo que era do Pai era dele. E há de destacar que quando vamos ler Gálatas, no capítulo 4, no verso 4 a seguir vai dizer: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim, verso 7, que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Se somos herdeiros de Deus, por que é que estamos indo atrás de servos, ao invés de usufruir de tudo que Deus nos deu? Deus nos deu a sua presença, Deus nos deu dons, Deus nos deu capacitação pelo seu Espírito, mas nós estamos simplesmente se acomodando em fazer e não gerar intimidade. Fique com esta palavra e que o Espírito Santo possa ecoar no seu ser e no seu coração de gerar intimidade. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Gera intimidade com o teu pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa abençoar a vida desses, Senhor, que irão ouvir a tua palavra. Senhor, esses que estão, meu Senhor, neste momento, que o Senhor possa falar ao coração deles e que eles possam se sentir à vontade à tua presença. Vontade, Senhor, de pedir, Senhor. Vontade de falar contigo, usufruir daquilo que o Senhor dispensou em nós. Deus e meu Pai, que nós não precisemos mais, Senhor, procurar servos, mas procurar somente a Ti, Senhor. Ter intimidade contigo. É o que nós te pedimos, ó Senhor. Abençoa o teu povo, fortalece, Senhor, a cada um dos teus filhos. Dê força, Senhor, ousadia do teu espírito e que sejam eles, Senhor, levantados de uma forma sobrenatural, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Vai ter surpresa para este choro, vai ter milagre para essa dor. Tem novidade, vem coisas novas. O que é teu, meu Deus já decretou. O que é teu, o nosso Deus já decretou. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.